dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Viemos aqui para mais histórias no nosso canal. Se você gosta das nossas histórias, já deixa o seu joinha, que o YouTube entende que mais pessoas possam gostar e acaba indicando o nosso vídeo para mais pessoas. Gente, toda vez que eu venho gravar aqui de manhã, é esse inferno de barulho do lado de fora. Não sei mais o que eu faço. Bom, aqui atrás vocês estão vendo, ó, Happy Birthday, foi aniversário do meu marido ontem. Aí a casa tá toda enfeitada, tem balão, tem isso, mas eu deixei mais um dia aí porque ele adora essas coisas e hoje eu vou gravar, é o dia de gravar, então vocês vão aguentar o Happy Birthday nos vídeos da semana. Bom, vamos lá ao vídeo de hoje, aquele minuto de silêncio pro nosso joinha. Se inscreva no canal. E muito amor no coraçãozinho na hora dos comentários de vocês. E ó, muito obrigada. Os vídeos da semana passada a gente arrebentou aí em visualização, em joinha. Isso tudo com a ajuda de vocês. E quanto mais pessoas conhecerem o canal, mais histórias vão chegar, mais histórias teremos para contar aqui. Bom, vamos lá à história de hoje. Dani, pode me chamar de Alice. Tenho 46 anos, moro em Rondonópolis. Bom, como tudo começa na infância, vamos lá. Vou dar uma resumida porque minha história é longa. Minha mãe se casou tarde, aos 34 anos. O meu pai era 6 anos mais novo que ela. Minha mãe era branquinha e o meu pai boliviano. Muito bonito, moreno, um oposto um do outro. Foi a diferença de tudo entre eles. Minha mãe era calma demais, o meu pai um barril de pólvora. Essa combinação resultou em 4 filhos. Quando minha irmã tinha 1 ano, ela engravidou de mim. E minha mãe achou melhor abortar, pois a minha irmã era muito pequena e dava muito trabalho. Minha mãe fez 3 tentativas frustradas de aborto e, se ela tá aqui contando a história, porque não abortou, né? O casamento de minha mãe era péssimo. Meu pai a traía e ela era muito apaixonada por ele. Eu nasci muito parecida com a minha mãe. Acho que ela arrependeu de ter tentado me abortar. Em consequência dessas tentativas, eu nasci com meus nervos frágeis. Eu não conseguia nem andar e nem ficar em pé. Andei por um milagre de Deus e pela fé da minha mãe. Minha mãe teve outros 2 filhos. Então vamos começar. Eu vivia numa casa de 2 peças, eu acho que é 2 cômodos, né? Tinha uma mercearia na frente. Lembro da minha infância a partir dos 7 anos. Brincávamos muito e eu não percebia as discussões dos meus pais. Mas meu pai, ele começou a ficar violento e a bater na minha mãe e na gente também. Eram motivos bobos, mas resultava em agressão física. Eu era a que eu mais apanhava. Acho que ele não gostava de mim. Eu era o saco de pancada dele. Quando ele me batia, eu pensava, não vou chorar. E ele batia mais e gritava pra mim, chora, sua filha da puta. Eu tinha só 7 anos de idade, mas eu lembro disso. Eu acabava chorando. Lembro dos meus irmãos e eu irmos atrás da nossa casa para ver quem tinha mais manchas roxas na pele. Não tem quando bate muito, né? Você fica toda roxa. Meu Deus. A minha mãe, ela intervia, mas aí ela também era agredida. Bom, quando eu tinha 13 anos, eu tinha certeza que aquele homem não era meu pai. Ele estava de casa com uma vizinha e ela me falou que ele disse isso, que achava que não era meu pai, tá? Eu tinha ódio dele. Se ele entrasse por uma porta, eu saía pela outra. Dani, ele me dava uns cascudos que parecia que ia rachar minha cabeça no meio. Meus irmãos apanharam muito também. Aliás, nós todos. Era com fio emborrachado, mangueira, cinto de couro cru que doía até na alma. Mas ele tinha 2 filhos preferidos, Aline e Pedro. Bom, e com isso eu me sentia ainda mais rejeitada, desde o ventre, né? Aquilo foi se intensificando. Eu era tímida e quietinha. Eu procurava amor da minha mãe. Ela me protegia e chegou a apanhar várias vezes para me defender. Mas ela não tinha voz ativa e meu pai que dominava tudo. Para você ver, Dani, eu cheguei a ter uma vez
uma calcinha. Eu tinha que lavar minha calcinha todos os dias, até que um dia ela rasgou, não aguentou mais. Aí eu fui falar com a minha mãe. Bom, nessa época meu pai era funcionário público, mas ele ganhava pouco. E o pouco que ele ganhava, ele gastava com as quengas, prostituta. Nós éramos muito pobres, nós ganhávamos roupas usadas. Minha mãe ajeitava muitas delas na máquina de costura. Meu pai humilhava muito a minha mãe pela diferença de idade deles. Mas a vida seguiu. Bom, com 17 anos eu era uma menina tímida, nem pensava em namorar. Em março de 1991 aconteceu uma das piores coisas da minha vida. A minha mãe adoeceu e faleceu no intervalo de 6 meses. Meu Deus, como me dói lembrar isso. Eu tive que parar de estudar para ficar com ela enquanto ela estava doente. Minha irmã já estava casada e quando minha mãe faleceu, meu mundo acabou. Eu não acreditei que ela estava morta no velório. Eu olhava para os lados e via pessoas contando piadas, rindo. A própria irmã dela. Parece que ninguém estava sentindo nada. Ninguém estava sentindo a dor que ela estava sentindo, né? Eu estava ali no caixão, olhando para minha mãe. Eu olhava para ela e via ela abrir os olhos. Mas deve ter sido ilusão de ótica. Minha irmã, nessa época, tinha uma filha de 6 meses. Dani, eu sempre fui gordinha. Depois que minha mãe faleceu, eu fui parar em 53 quilos. Aí eu acho que ela emagreceu, né? Eu cheguei a tentar pular na frente de um carro, mas o motorista desviou e me chamou de louca. Nessa época, meu pai tinha dado um tempo nas agressões físicas. E a vida seguiu. Na festa de uma amiga eu conheci um rapaz, o nome dele era Paulo. Dancei com ele, conversei com ele. Ele pareceu interessado em mim, ficava perguntando coisas sobre mim. Falou com uma amiga e marcamos de nos encontrar. Eu não queria namorar, mas fui. Ele era um cara legal, bonito e gostava de mim. Ele ainda não tinha me beijado. E só de pensar em beijo me virava o estômago. Dani, quando aconteceu, eu quase vomitei. Não de nojo, mas de nervoso. Porque ela nunca tinha beijado na vida. Ficamos namorando escondido aqui perto de casa. Bom, aqui perto de casa tinha uma feira e os jovens todos costumavam ir pra lá, colocar som alto nos carros, ficávamos andando. Nesse dia vimos minha irmã e ele falou para ela que nós estávamos namorando. Aí eu decidi terminar com ele. Ele chorou muito, minha irmã conversou comigo, fiquei com muita pena dele e acabei voltando. Bom, meu pai quando soube, só não me chamou de bonita. Bom, me chamou ela de tudo quanto é nome. E eu falei pra ela, puta são essas mulheres que você anda, porque o pai chamou ela de puta. Meu pai começou a implicar com a diferença de idade entre mim e Paulo, que era de 1 ano. Bom, mas meu pai me falou tanto na minha cabeça que eu acabei obedecendo ele e terminei com Paulo. Meu pai nessa época já estava de caso com outra mulher e tinha um filho antes da minha mãe falecer. Foi terrível. Essa mulher escondia comida da gente, fazia bolo, escondia, eu achava e comia. Quando eu tinha 20 anos, a mulher que estava morando com meu pai traiu ele com um menino de 17, quando ela tinha 20, tá? A mulher eu não sei quantos anos tinha. Só que meu pai não acreditou e resolveu ir embora com ela para uma outra casa e aí nos abandonou. Nossa, foi um sofrimento. Nós não tínhamos experiência de vida. A partir dali tivemos que começar a pagar água, luz, comida. Só um irmão nosso que já trabalhava, mas ganhava pouco. O outro não trabalhava não, por preguiça. Bom, arrumei através de uma vizinha um trabalho numa lojinha do Paraguai. E assim foi. Para meu azar, um russo prestou atenção em mim. Eu ainda não tinha percebido. Ele era lindo. Começou com bom dia, boa tarde, mas era só. Um dia ele me ofereceu carona. Eu pensando em economizar na passagem, fui. Ô burrice. O russo era lindo, educado, gentil, mas não fez minha cabeça. Trocamos um beijinho e foi só isso. No outro dia, quando eu fui trabalhar, as pessoas todas estavam me olhando. Ele é meu vizinho de loja. E um dos meus amigos
falou o seguinte, que o Russo tinha postado que ele ia ficar comigo. Então o Russo deve ter falado lá, mesmo que eles deram só um beijinho, deve ter falado que fez muito mais coisa com ela, pelo visto, né? Bom, aí ela falou assim, Dani, o Russo era casado, ele tinha uma mulher rica que tinha arrumado essa loja pra ele trabalhar, pra dar um rumo na vida dele. A mulher dele sempre passava lá, mas eu nunca disse nada pra ela, mas me deu vontade. Eu não tinha como abordá-la, mas eu era virgem e tava falando, eu acho que o Russo falou que tinha transado com ela, tá, gente? Bom, não vi o Russo por vários dias. Larguei meu serviço porque o meu patrão nessa época, acho que ouviu falar que o Russo comeu ela, começou a dar em cima dela, mas ela era virgem, gente, ela não teve nada com o cara mentiu, sabe? Bom, Dani, fiquei sem emprego, sem dinheiro, a comida começou a faltar. Até que conheci um senhorzinho na loja. Ele me ofereceu para ir para os Estados Unidos trabalhar como babá para a filha dele. Mas todo mundo foi contra lá em casa. Bom, então não foi. Meu pai voltou para casa. Um tempo depois conheci meu segundo Paulo, que o primeiro era Paulo também, né? Eu não me apaixonei, mas eu comecei a gostar dele. Me entreguei para ele aos 24 anos. Não gostei. Eu me entreguei mais por cobrança das minhas amigas. Ficamos juntos uma vez, depois de um namoro de meses. Meu pai ficava falando que Paulo era casado. Eu achava difícil, porque eu saía com Paulo, conhecia os pais dele, ele era policial militar. Meu pai e ele brigavam muito. Fiquei do lado do meu pai. Ele me procurava, mas quem atendia a porta era meu pai. Então acabei não entrando em contato com ele e assim acabou o nosso relacionamento. Bom, comecei a trabalhar com um médico chamado Alberto. No começo achava ele um coroa atencioso. Tinha uma colega de trabalho que estava de olho nele, uma menina muito bonita, mas ela era muito metida. Um dia eu estava encostada na parede da recepção e o Dr. Alberto passou e pegou na minha cintura, tipo pedindo licença para passar. Nossa, aquele toque me energizou. Eu comecei a olhar para ele com outros olhos. Ele sorriu e disse até amanhã. Meu coração foi parar na goela. E assim começou um toque ali, um toque aqui, né? E quando vimos, estávamos envolvidos. Eu nunca tinha me apaixonado por um homem. E ele era bem mais velho que eu. Enfim, um dia ele deu carona para todos lá do consultório, do escritório. Pensei, nossa, a chata da menina lá, que era afim dele, vai ficar por último, né? Ele vai entregar por último para ficar sozinho com ela. Bom, ele foi entregando todo mundo e eu fiquei por último. Ele falou que eu era muito ruim de perceber as coisas e riu. Ele falou que estava muito interessado em mim, que dava pistas, mas eu não percebia. Me encantei com ele, nos beijamos e ele começou a me levar para casa todos os dias. O toque dele me deixava elétrica. Não tínhamos ficado juntos e ele disse que não tinha pressa. Dani, ele sabia fazer o jogo da sedução. Bom, isso aconteceu, eu tinha 24 anos, ele 48, mas muito bem conservados. Eu já não estava aguentando de vontade de ficar com ele. Seria a minha segunda experiência sexual, porque a primeira foi horrível. Ficamos. Foi muito especial, muito diferente da primeira. Ele tocava onde tinha que tocar, ele conseguia me enlouquecer. Com o passar do tempo, ele falou em montar uma casa para mim. Isso me despertou que eu era a outra. Ele conhecia minha vida, minhas dificuldades, ele conhecia a história do meu pai, mas me lembrei da minha mãe e dos seus ensinamentos. Eu estava assim apaixonada por ele, mas eu não podia aceitar ser a outra. Foi lindo, foi mágico, mas eu não queria estar num relacionamento com um homem casado. Tentei resistir, mas a razão falou mais alto. Terminei com ele, saí do emprego, ele me ligava querendo me ver. Era um sentimento forte. Ele nunca falou da esposa, mas eu sabia que ela existia. Ela tinha uma loja de roupas de marcas na cidade, mas eu consegui dizer adeus ao Dr. Alberto. Segui em frente, acompanhava a vida dele de longe. Demorei para esquecer, mas fui firme. Tinha muitas amigas e minha vida virou uma loucura.
Eu saía, conhecia rapazes, namorava, mas nunca me envolvi com ninguém. Eram só relacionamentos descartáveis. Minha irmã adoeceu na outra cidade e fui cuidar dela. Minha irmã nessa época era evangélica e eu também me tornei. Aquela loucura toda deixei para trás. Me tornei uma nova criatura, mais madura, agora com 27 anos. Eu não cogitava casamento na minha vida, pois eu gostava da minha liberdade. Mas então conheci meu terceiro Paulo. Ele era tudo que eu rejeitava num homem. Ele não tinha beleza, ele era chucro, ele era do campo. Gente, eu nem sei o que aconteceu, acho que foi Deus agindo, mas Paulo me pediu em casamento e eu aceitei. Eu senti falta do mundo que eu vivia, deixei velhos hábitos, mas eu estava feliz. Meu casamento foi grande, meu pai não foi, mas nem me importei. Hoje eu tenho 20 anos de casada, passamos por muitos perrengues, mas sobrevivemos. Eu não podia ter filhos, mas Deus fez um milagre e eu tive 2 filhos lindos. Voltei para Rondonópolis. Hoje sou professora de educação infantil. Meu pai continua me rejeitando. Às vezes penso, será que eu sou mesmo a filha dele? Meu esposo é tudo para mim. Eu nunca fiz diferença entre meus filhos. Meu esposo faz o possível para nos dar tudo e para sermos felizes. Hoje vivo pela minha família. Parei de correr atrás do amor do meu pai. Errei na minha juventude, mas meu pai também errou muito. Eu era magoada com ele, mas Jesus me libertou disso. Bom, deixa ele viver a vida dele com a esposa dele, de 40 anos. Hoje meu pai tem 74. Minha irmã sempre foi a preferida, mas essa é outra história. Dr. Alberto está bem e parece que não envelheceu nada. Não sinto mais nada por ele. Sou apaixonada pelo meu esposo, até meu coração foi transformado. Beijo, fiquem com Deus, tudo de bom. Gente, vocês viram a história dela, né? Olha, essa questão de pai, cara, eu sempre falo assim, é muito difícil a gente cobrar amor, né? Mesmo que seja de pai e mãe. Não tem como a gente falar, querer que uma pessoa ame a gente. É complicado achar que um pai ou uma mãe, como já vimos aqui histórias, né, de mães narcisistas, é muito complicado a gente achar que um pai ou uma mãe não possam ou, né, amar seus filhos. Tipo, como assim, né? Não ama os filhos? Mas acontece, gente. Infelizmente existe, né? Acontece isso. Então, assim, quanto a seu pai, acho que o importante é que você se libertou. Talvez, lógico que você deve ter tido muita mágoa dele, né? Gente, o cara bater em vocês como batia, vocês irem pra trás da casa, ver quem tinha mais mancha roxa, tipo... eu sou totalmente contra essa questão de, sabe, espancar filho. Eu acho horrível isso. Quanto aos seus amores, que bom que às vezes é onde a gente menos espera, né? Aí você conheceu um cara que não tinha absolutamente nada a ver com você, como você diz, mas que é um cara que te faz feliz, é o homem da sua vida. Eu acho que os relacionamentos anteriores também não eram pra ser. Eu acho que você fez uma escolha certa com o doutor lá, Alberto, porque eu já falei que outras vezes... Eu não vou ficar julgando, né, gente, quem é amante, quem é isso, que eu acho que, como dizia minha mãe, sua cabeça é seu guia. E cada escolha é uma consequência, né? Se você escolhe ser amante de alguém, você vai ter as consequências daquela sua escolha, né? Provavelmente você não estará com ele nos dias importantes para você. No começo pode ser que isso não faça diferença na sua vida, mas eu acho que com o tempo você começa a se sentir... Sabe, você tá sempre em segundo plano, você é sempre, né, você é a outra, né, você é aquela mulher que não é, mesmo que talvez ele até goste mais às vezes pode acontecer, gente, na minha família teve histórias, já até falei pra vocês, de meu tio ter amante por muitos anos, a gente, né, até conhecer ela. Então, assim, na minha história, da minha família já teve isso, por isso que eu tô falando. Pode até ser que o cara
gosta talvez até mais da amante ou não separa da esposa por N motivos, mas a amante, ela vai carregar aquele peso de ser sempre a outra, né? Parece que as pessoas sempre vão olhar assim, sei lá, você tá sempre em segundo plano. Você, quando a outra não pode, aí você tá lá. Natal, provavelmente vai passar na sua casa de tarde, mas a virada é sempre com a família. Ano novo, vai lá te dar um presentinho durante o dia, mas aquela hora principal. Então, assim, cada escolha é uma consequência. É isso que você quer pra sua vida? Gente, que barulheira hoje nessa rua, pelo amor de Deus. Então, assim, cada escolha uma consequência, né? Bom, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, deixa o seu comentário aí. Vocês aceitariam ser amante ou vocês já foram amante de alguém? Vocês conhecem alguém que é? Como foi isso? O que vocês sentiram, né? Deve ser uma situação muito triste. Deve ser uma situação de, né, você... gente, quem ama quer estar com a pessoa, né? A gente quer estar ali com a pessoa do nosso lado, nos dando atenção. É o que eu falo. Cada escolha é uma consequência. Então, muito cuidado com as escolhas que você faz, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!